Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao site Química para Ver e Sentir, uma mistura de saberes e sabores ao seu alcance. Na nossa conversa de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da classificação dos átomos de carbono numa cadeia carbônica. Essa classificação ela leva em conta o número de átomos de carbono a que um determinado carbono está ligado, ou ela também vai levar em conta o tipo de geometria molecular que esse carbono apresenta dentro da estrutura carbônica. Essas classificações elas são importantes porque elas vão levar em conta mais adiante tanto a questão das propriedades físicas das substâncias orgânicas que a gente está estudando, como também elas vão ser importantes na hora de a gente estudar a reatividade química desses compostos frente aos reagentes químicos diversos que a gente tem por aí, tá bom? Então, eu vou convidar vocês a fazer uma visita ao nosso site Química para Ver e Sentir, e a gente vai discutir um pouquinho a respeito dessas classificações de átomos de carbono, belezinha? Então, pessoal, nós estamos aqui na página inicial do nosso site Química para Ver e Sentir, esse projeto de ensino, que é uma trilha de aprendizagem sobre substâncias orgânicas, ele foi baseado num trabalho excelente do site do curso de extensão da CCERJ, chamada Química e os Sentidos. Então, eu peguei alguns elementos, né, algumas ideias desse site e adaptei para aquilo que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Então, depois eu convido vocês a conhecer o site, a passear por ele, a ver as funções orgânicas presentes aí no site e tudo mais, tá? Então, se você vier aqui no menu, né, e esse site ele imita mesmo a aparência de um restaurante, a gente tem aqui o cardápio, né? Então, se a gente for lá para o cardápio, a gente vai encontrar aqui a nossa mesa posta, né? E nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito aqui, ó, de cadeias carbônicas e estruturas. Está representada aqui por essa entrada de pães, batatas e alface, né? Então, depois eu convido vocês a ler um pouquinho aqui os textos, né? Falando aqui do NanoKid e tudo mais, né? Eu quero ir direto ao assunto, que seria a classificação dos átomos de carbono numa cadeia carbônica, segundo a geometria e segundo o número de carbonos que está ligado a esse carbono. Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que um carbono ele faz 4 ligações químicas, porque ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, né, no seu nível de valência. O carbono, por causa disso, ele apresenta uma versatilidade muito grande para poder formar compostos químicos. Então, a gente tem aí milhares de compostos orgânicos, porque, além do átomo de carbono se ligar a outros elementos químicos, ele também pode se ligar a outros átomos de carbono, formando as cadeias carbônicas. Então, só para citar o exemplo, né, eu coloquei aqui 3 exemplos de cadeias carbônicas, né? A cadeia carbônica da bichina, que é um corante presente aí no urucum, o licopeno, que é presente no tomate, aí você tem uma cadeia carbônica bem grande, né? Onde cada ponta e cada vérticezinho desses daqui é um carbono, certo? O licopeno presente no tomate, existem diversos estudos falando que ele é um material que é interessante do ponto de vista da prevenção do câncer de próstata, né? E o beta-caroteno, que está presente na cenoura e na laranja, que é uma substância precursora da vitamina A, que é importante nos processos relacionados à visão. Tudo bem? O que acontece? Um carbono ele pode se ligar de diversas maneiras, tá? Um carbono, por exemplo, que faz 4 ligações simples, ele vai apresentar um arranjo tridimensional tetraédrico por causa da teoria de repulsão de pares de elétrons. Então, a melhor distância possível entre esses pares ligantes são ângulos de 109 graus e 28 minutos. Então, todo carbono que faz ligações simples tem geometria tetraédrica. Já um carbono que faz uma ligação dupla com um outro elemento ou com outro carbono e 2 ligações simples, ele apresenta geometria trigonal planar. Então, a melhor distância possível entre os pares ligantes é de 120 graus, né?
Lembrando que essa distância aí é por causa da repulsão desses pares de elétrons, né? Um carbono que faz uma ligação tripla e uma ligação simples com outros elementos, ele tem geometria linear. Então, o ângulo entre esses pares ligantes aqui é de 180 graus, tá? Mesma coisa acontece com o carbono que faz duplas ligações acumuladas, igual a esse carbono aqui, que eu estou apontando aqui com a setinha. Olha aqui, ó. Esse carbono aqui, ele vai apresentar um ângulo também de 180 graus, ele é linear. Enquanto os carbonos aqui nessa extremidade são carbonos trigonais planares, eles apresentam aí ângulos de 120 graus. Então, quer dizer, né, resumindo, o carbono ele vai assumir pelo menos 3 tipos de geometrias básicas nas moléculas orgânicas. Ou ele faz só ligações simples, e aí ele é tetraédrico. Ou ele faz uma ligação dupla e 2 simples, e aí ele é trigonal planar. Ou ele faz uma tripla e uma simples, e ele é linear. E da mesma forma, se ele faz 2 ligações duplas acumuladas no mesmo carbono, ele tem geometria linear. Tudo bem? Então, esse daí seria o primeiro tipo de classificação dos átomos, né, e das ligações na cadeia carbônica. Uma outra classificação são os tipos de carbonos. Então, note aqui, como o carbono faz 4 ligações químicas, a gente pode ter 4 tipos de carbono numa cadeia carbônica. O carbono ele pode ser classificado como um carbono primário quando ele se liga a apenas um outro átomo de carbono, né? O carbono que não se liga a nenhum outro átomo de carbono também é considerado primário, embora a gente tenha algumas universidades que não concordem muito com essa classificação. Mas ela é uma classificação que ela é amplamente utilizada por aí. Ainda não temos aí publicações suficientes que falem a respeito dessa classificação de uma outra maneira, tá? Então, um átomo de carbono que é ligado a um único átomo de carbono ou a nenhum átomo de carbono é considerado um carbono primário. O carbono secundário é aquele carbono que se liga a 2 outros átomos de carbono. Então, note aqui esse carbono, ó, ele está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então, esse carbono é secundário. Esse carbono aqui é um carbono primário, porque ele está ligado só a esse átomo de carbono que eu marquei aqui. E esse outro carbono também é um carbono primário, porque ele está ligado a esse outro átomo de carbono aqui. Tranquilo? Um carbono terciário é aquele que se liga a 3 outros átomos de carbono. Então, o que vai acontecer? Esse carbono aqui do meio, ele é terciário. Ó. Ele está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. A outra ligação aqui pode ser um hidrogênio, um oxigênio, uma coisa assim, tá? Mas para ele ser terciário, ele tem que estar ligado a 3 outros átomos de carbono, tá? Cada carbono desse daqui, se tiver ligado só a esse carbono aqui, será um carbono primário. Tudo bem? E o carbono quaternário, finalmente, é aquele carbono que se liga a 4 outros átomos de carbono. Então, considere aqui esse carbono aqui no meio, ó. Ele está ligado a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Ele é um carbono quaternário, tá? É importante notar, e aí eu quero chamar a atenção, já finalizando aí a nossa conversa, que esse modelo de classificação, ele não engloba o número de ligações, mas o número de carbonos, tá? Então, isso é uma coisa importante. Porque quando você fala em classificação de tipos de carbono, ele enxerga quantos átomos de carbono estão ligados àquele carbono que você quer classificar, e não a quantas ligações ele fez, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de classificação de cadeias carbônicas, de carbonos, né, de tipos de carbonos, e talvez isso daí, na hora que a gente for conversar ali, fique mais claro, tá joia? Obrigadão, a gente volta daqui a pouquinho.